Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos juntos? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, Pai, de poder celebrar o teu nome. Pai querido, hoje, no nosso terceiro dia de festividade de inauguração desta casa, Pai, com a tua bênção, Pai, nós te louvamos. Sentimos a tua graça de forma tão poderosa nesses 3 dias, ó Pai. Nós vamos continuar te adorando, Senhor, com entendimento, celebrando ao Senhor com entendimento, Senhor. Está aqui a tua palavra, está a tua igreja, Pai, aqui presente. Fale conosco, Senhor, nos orienta, que caia por terra tudo que é contrário à boa exposição da tua palavra. Alcança-nos, glorifique o teu nome, através da tua santa e bendita palavra. É esta oração que fazemos, e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Baixa o retorno, Marcelo. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos? Eu preciso confessar a vocês o desafio que é ministrar hoje aqui. Uma pela carga emocional que a gente carrega, e outra pelos pregadores que aqui passaram. E eles ficam bem aqui na frente, olhando assim para a gente, né? Palavras tão abençoadas que nós ouvimos aqui desde sexta-feira. Mas eu sei que Deus está aqui conosco. E isso alegra meu coração. Isso me faz cada dia mais confiar nele. Esse texto que lemos e que foi sugerido para a nossa meditação, com a divisa de que estamos caminhando rumo ao propósito de Deus. Esse texto nasce no nosso coração quando a história para nós estarmos aqui, para nós celebrarmos ao Senhor nesta noite, foi de muito obstáculo, foi de muita barreira. Foi de momentos de extrema fé e confiança que a gente precisou colocar isso em prática. Os recursos eram poucos, mas a fé era muita. E pessoas que abraçaram esta causa e falaram: pastor, a gente está junto, e vamos trabalhar, e vamos fazer, debaixo de uma orientação de Deus. E esse texto aqui, quando a gente olha para a história deste povo, neste exato momento, no capítulo 14, a gente vai ver o cuidado de Deus para com este povo. A Bíblia nos diz que este povo está aprisionado por 430 anos, escravizados pelo faraó. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus se revela através deste povo. Deus tem algo maravilhoso a fazer através deste povo. Deus escolhe este povo para fazer uma grande obra. E a gente vê um Deus que tem um plano para o seu povo. Ele tem um plano para a sua igreja. Eu acredito nisso piamente, que se a gente está aqui hoje, nesta noite, é porque Deus tem um plano e um projeto. É por isso que nós estamos aqui. E quando eu vejo este Deus que tem um plano para o seu povo, eu vejo que Ele é um Deus que ouve. E Ele ouve o que? Ele ouve o clamor do seu povo. Êxodo 3 nos diz que Ele ouviu o clamor deste povo. Não só ouviu o clamor deste povo, mas Ele também viu o clamor deste povo. Viu a necessidade que este povo estava enfrentando. E Ele se move em direção a este povo. Ele faz formas e meios para que o seu povo fosse arrancado com mão forte
daquele período de escravidão, de opressão. E este Deus que nos vê, que nos ouve, que nos compreende, que se mobiliza diante de nós, nós precisamos reconhecer a grandeza deste Deus e tributar a Ele honra, glória e louvor. Porque quando eu estava meditando para falar a vocês aqui nesta noite, a gente vê um Deus que se apresenta a Moisés como Deus Pai. Sabe, ele diz assim: eu sou o Deus de teu pai. Chama para a intimidade dele, chama para refrescar a sua mente ao Deus de promessas, porque quando ele diz eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, eu sou o Deus de teu pai Jacó, ele está falando que eu sou um Deus de promessas. E nós como igreja precisamos nos agarrar nestas promessas que Deus estabeleceu a nós como igreja. Eu lembro muito bem de que há muitos anos atrás, Deus usava pessoas e dizia: eu vejo você em um ministério independente. Eu vejo você servindo ao Senhor, não mais como você serve hoje. E a gente tem uma facilidade de se esquecer, muitas vezes, daquilo que Deus fala com a gente, daquilo que Deus direciona uma mensagem a nós. Mas o Deus que servimos, Ele não simplesmente nos faz promessas, Ele trabalha para a realização destas promessas em nossa vida. Ele nos entrega uma mensagem, mas Ele também está trabalhando para que esta promessa seja concretizada sobre as nossas vidas. E isso é lindo, isso é maravilhoso. E a gente vê aqui Deus se manifestando a Moisés, porque Ele é um Deus que trabalha através do seu povo. A gente vê quantas vidas precisando ser alcançadas, e Deus vai utilizar o seu povo. Deus quer utilizar a sua igreja. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades. Deus faz com que esta igreja nasça, porque Deus tem um propósito estabelecido sobre nossas vidas. Uma primeira promessa que Deus deixou a nós como igreja é que Ele restauraria vidas aqui, é que Ele restauraria famílias aqui, e que estas famílias restauradas, estas vidas restauradas, restauraria outras vidas, restauraria outras famílias. Porque nós não podemos mais vivenciar e entender a igreja simplesmente como organização. Porque a gente vê como o sistema é opressor, como tem que ser tudo dentro das normas, dentro dos limites, e quanto muitas vezes as pessoas deixam de cumprir planos e propósitos estabelecidos pelo Senhor à luz da sua palavra. Mas Deus aqui é aquele que quer trabalhar através do seu povo. E eu vejo que o plano é dele, o projeto é dele, a estratégia também é dele. Porque para este povo sair da onde ele saiu, tiveram que seguir uma estratégia, tiveram que seguir um plano, tiveram que seguir um projeto. E a primeira lição que eu quero extrair para nós aqui nesta noite, e eu quero falar sobre isso, os desafios no propósito de Deus. Deus tem um propósito a nós. Eu sempre digo isso. Deus nunca vai reunir pessoas simplesmente por reunir pessoas. Deus reúne pessoas porque Deus tem propósito através destas pessoas. É assim dentro do casamento, Deus une pessoas porque Deus tem propósito com estas pessoas. E a gente precisa entender isso. Mas dentro dos propósitos de Deus, nós enfrentamos desafios. E quantas pessoas param no meio do caminho por causa dos desafios? Quantas pessoas não seguem adiante por causa dos desafios, dos embates, dos problemas, das adversidades? Mas os desafios, nós precisamos superá-los, porque no propósito de Deus também há desafios.
A primeira lição que eu quero extrair para nós está nos versos 2, 3, 4 e 5 do capítulo 14. Porque ele diz assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam e que se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E complementa dizendo: eles assim o fizeram. Primeira lição para nós: para superarmos os desafios, precisamos seguir a estratégia de Deus. Para superar os nossos desafios, a gente precisa seguir os planos estabelecidos pelo Senhor. Quantas vezes muitos de nós não conseguimos alcançar aquilo que desejamos? Quantas vezes muitos de nós enfrentamos lutas e dificuldades e não alcançamos aquilo que tanto desejamos, porque traçamos os nossos planos, traçamos as nossas estratégias, buscamos aquilo que a gente acha ideal para fazer, mas muitas vezes têm deixado de ouvir qual é o plano de Deus, qual é a orientação de Deus, qual é a estratégia de Deus para a sua vida. Mas a gente vê este povo aqui, Moisés à frente, e dizendo o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam, acampem, pare, porque o projeto de Deus é mexer com o adversário. O projeto de Deus é fazer com que o adversário pense que vai alcançá-los, que vai destruí-los novamente. Mas o Senhor não permite. O Senhor não permite. E por isso, os desafios no propósito de Deus, para a gente superar, a gente precisa seguir a estratégia dele. Porque eu preciso, é questão de lógica. O plano é dele, a obra é dele, a estratégia também é a dele. Não é as minhas estratégias, não são os meus planos, não são aquilo que eu acredito, não é aquilo que eu penso que seja a melhor opção. Não, existe um plano e uma estratégia de Deus para ser cumprida. E quantas vezes nós deixamos de ser abençoados, de comemorarmos vitórias e celebrarmos coisas extraordinárias da parte de Deus, porque ignoramos a estratégia de Deus, porque ignoramos o projeto de Deus, porque ignoramos o plano traçado pelo Senhor. Ele tinha uma estratégia ao seu povo: vocês vão acampar de fronte de Piairote. Olha os detalhes: entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá: olha, o Senhor diz, olha como o Senhor antecede os pensamentos do adversário. O Senhor diz: então Faraó dirá, olha isso, dos filhos de Israel estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Há momentos da vida que as pessoas vão olhar para nós e vão pensar que nós perdemos, que nós estamos desorientados, que nós não sabemos o que fazer. Porque há momentos que nós precisamos parar para que Deus faça o que Ele tem para fazer. E hoje é noite em que o Senhor te trouxe aqui e Ele diz para você: até quando eu vou continuar falando com você, vou te dar orientações de como você proceder, e você vai continuar fazendo do teu jeito. Até quando? O Senhor tem falado conosco como igreja, tem dado orientações. O Senhor usa os teus filhos como usou Moisés para falar com Israel. Tem uma estratégia, tem um plano, e o plano de Deus precisa ser obedecido à risca. Deus tem um projeto, e se o plano
E o projeto é dele, a estratégia é dele. A gente precisa ter sensibilidade para ouvir o Senhor. Deus queria ser glorificado através da vida do seu povo. Deus queria trazer uma correção a Faraó pelo projeto de opressão em cima deste povo. Olha, eles vão dizer, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou e endurecerei o coração de Faraó. Deus faz com que Faraó pense algo acerca do seu povo e num outro momento Deus já está endurecendo o coração de Faraó. O plano é dele, o trabalhar é dele. E hoje eu tenho uma mensagem de Deus para te dizer. Hoje é noite de você abrir a gaveta e colocar para fora os planos de Deus para a tua vida. Porque alguém disse você não vai conseguir. Alguém disse o teu ministério não vai prosperar. Alguém disse para você, você saiu daqui, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que os planos dele para a tua vida, ninguém vai ser capaz de parar, diz o Senhor dos exércitos aqui nesta noite. Porque o plano é dele, a estratégia é dele. Ele está fazendo com que Faraó pense de uma forma, ele então faz em outro momento com que o coração de Faraó esteja endurecido para que os persiga. Há momentos que o Senhor permite nós enfrentarmos tempos adversos, porque o plano é dele. A estratégia a ser observada é a dele. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Levanta a tua mão que eu quero te abençoar aqui nesta noite. Que a boa mão poderosa de Deus lhe alcance nesta noite. Que abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que você se renda aos planos e à vontade de Deus. Mas às vezes é incompreensível para você. Às vezes vem para você de uma forma que você não compreende. Mas é o plano de Deus, vai dar certo. Se é o plano de Deus, a estratégia de Deus, Ele vai preservar o seu lar, Ele vai preservar a sua casa, Ele vai preservar a sua família, Ele vai preservar você. Ele não vai permitir com que os inimigos lhe alcancem, diz o Senhor. E você que crê, levanta a tua mão, abre a tua boca e adore o Senhor aqui nesta noite. A estratégia é dele. 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 Até quando lutaremos? E nós sempre perderemos quando lutarmos contra a vontade soberana do nosso Deus. Porque do homem vêm as preparações do coração, mas a resposta, ela vem da boca de Deus. É o Senhor que traz respostas a nós como igreja, porque a estratégia dele. Ele fala, eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele vai os perseguir. Mas o texto diz, e serei glorificado em Faraó. Eu serei glorificado em Faraó. Eu serei glorificado em Faraó. Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Deus será glorificado através dos seus inimigos. Vou repetir esta frase, você não entendeu. Deus será glorificado através dos seus adversários. Deus será glorificado através daqueles que têm os perseguido. Deus será glorificado, diz o Senhor dos exércitos. A estratégia de Deus era essa: eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. É necessário seguir a estratégia de Deus. E hoje tem estratégia de Deus para a vida de irmãos aqui nesta noite. Talvez você entrou por entre essas portas e falou, vou lá hoje nesse culto, vou adorar a Deus lá. Fui convidado por alguém, talvez alguém te amolou a semana inteira para você estar aqui hoje. Mas você não está entendendo, é Deus que te trouxe aqui para falar com você. Ele tem planos, Ele tem projetos. E estes planos e esses projetos, eles vão ser concluídos, diz o Senhor. Porque a estratégia dele.
Existe uma estratégia a ser observada, e a estratégia é de Deus. Porque no propósito de Deus sempre existirá desafios. E vamos ser sinceros, a gente quer que a nossa vontade seja feita, sim ou não, irmãos? A gente quer. No fundo, a gente deseja que seja tudo feito conforme nós planejamos. Sabe, a gente tem isso entre nós, é do ser humano. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar o que o cônjuge fala diferente da gente. Mas existe uma estratégia a ser observada. Existem vitórias que nós conquistaremos somente se observarmos a estratégia de Deus. A pastora hoje estava ouvindo uma mensagem do pastor Luiz Saião, e ele falava de um trecho da vida de Davi. E Davi estava acurralado, pastor. Davi se fingiu de doido, deixou a baba correr assim sobre os lábios. E alguém falou: esse cara aí vai fazer mal para alguém? Existe uma estratégia, e Deus está dando estratégia para irmãos aqui nesta noite. Eu sinto fortemente a presença de Deus aqui. Deus está falando: eu estou dando estratégias para irmãos aqui nesta noite. Porque existe uma estratégia a ser observada. Se este povo aqui não observa tudo quanto Deus tem a fazer, talvez eles não superariam os desafios. E muitos de nós nos sentimos como perdedores, como pessoas que estão falhando na vida, porque não seguimos a estratégia que Deus tem estabelecido a nós. Mas hoje é noite de renovação de aliança aqui. Hoje é noite em que o Senhor traz as suas promessas ao seu coração e diz: eu não sou um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu diria e não cumpriria, diz o Senhor dos exércitos. Ele tem planos, ele tem projetos a serem realizados. Segunda lição que eu quero extrair para nós é que no propósito de Deus nós precisamos entender e saber lidar com as perseguições. Diga bem forte comigo: eu preciso aprender. Toda a igreja, eu preciso aprender a lidar com as perseguições. Muitas pessoas têm parado no meio do caminho por causa das perseguições. Mas o Senhor projetou tudo isso aqui. Eles vão perseguir o povo. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó vai perseguir o povo. Olha, a gente precisa saber lidar com as perseguições. Olha o que diz o verso 6: e aprontou Faraó seu carro, tomou consigo seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. E há momentos da vida que Deus vai permitir que a perseguição chegue sobre nós. É uma palavra dura, mas é Bíblia, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. Porque que muitos de nós só nos posicionamos quando estamos em meio às lutas da vida? Por que muitos de nós só nos posicionamos quando as dificuldades elas surgem? Porque muitos de nós só nos posicionamos diante de Deus em oração, em consagração, em busca incessante, quando nós sentimos o calor da provação, o calor da perseguição diante de nós. Mas a perseguição de Faraó gerou algo neles. Gerou algo que o nosso irmão Samuel falou com muita propriedade. O pastor Calçone também tocou sobre isso. Essa perseguição gerou medo. Gerou um sentimento neles. O medo toma conta da vida destes homens diante da perseguição. Então é normal a gente sentir medo. Sabe, no calor da provação, da dificuldade, da perseguição. E às vezes a gente não entende, simplesmente por levantar a mão, aceitar Jesus, a gente parece que arrumou briga com trocentas mil pessoas, mas a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. A nossa luta é contra o mal. A perseguição de Faraó trouxe medo.
a ponto de lembrarem do tempo da escravidão como algo normal. Esses homens ficaram 430 anos escravizados. O pastor falou ontem com muita propriedade. Cheiro de perfume, como é que é, pastor? Cheiro de perfume ruim, que impregna na roupa e não sai de jeito nenhum. 430 anos, estão lá, sabe, enfrentando tudo isso, sabe, sendo oprimidos. Mas aí eles se levantam dizendo a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles achavam isso normal, preferiam morrer lá do que lutar. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: se levanta, se coloque de pé, busca o Senhor, se levante, não permita com que nada e ninguém lhe oprime, lhe escravize. Existe algo glorioso da parte de Deus para a sua vida. A escravidão não é algo normal. Não é algo normal. Esses homens tiveram muito medo, não souberam como lidar com o medo, precisaram de ser trabalhado isso. E talvez você entrou aqui, você tem medo de avançar, você tem medo de tomar uma decisão, você tem medo de dizer não a algumas coisas, você tem medo de se posicionar diante de Deus. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele vai te dar condições de você superar este medo. E existem situações que a gente precisa ir com medo mesmo. Se o medo não for embora, a gente vai ter que superar e ir com medo mesmo, mas fazer o que Deus tem para que a gente faça. As perseguições vieram sobre este povo. A Bíblia diz que, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, se indignam contra Moisés. Eles preferiam morrer lá do que tentar chegar onde Deus tinha como propósito para a vida deles. Eles preferiam morrer lá do que tentar lutar a chegar aonde Deus queria que eles chegassem. E hoje é noite em que o Senhor vai colocar uma carga de energia sobre você, uma força que vem de Deus, sabe, para que você se levante, para que você se posicione, para que você glorifique ao Senhor em nome e no poder, na graça e na virtude do Senhor. Porque quando o Espírito de Deus vem sobre nós, quando o dínamo de Deus vem sobre nós, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós nos sentimos encorajados a seguir, a prosseguir, a seguir adiante. Mas quantas vezes nós sentimos acualados, sentimos medo, nos paramos. Mas o Senhor tinha algo para fazer com este povo, e era conduzi-los a uma terra que manava leite e mel. E existiam pessoas que não eram para estar lá no lugar que o povo de Deus era para estar. Existe algo de Deus para ser feito na sua vida. Existe algo de Deus a ser feito na sua casa. Existe algo de Deus a ser feito na sua família. Existe algo de Deus a ser feito no seu ministério. Existe algo de Deus a ser feito na sua área profissional. Existe algo de Deus a ser feito na sua vida sentimental. Existe algo de Deus a ser feito. Se posicione, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Que nessa noite Deus quebre todo resquício de escravidão que tenta nos aprisionar. Existe uma lei que se chama a lei do desapego. Que se você ficar apegado em algumas coisas, você não vai conseguir chegar em outros lugares. E Deus está querendo levar esse povo a um lugar. Só que eles estão apegados em algumas outras coisas. Existem cadeias que aprisionam eles. Eles já não estão mais no Egito. Mas existem coisas que prendem eles, que escravizam eles. E que o sangue do Senhor Jesus os alcance aqui nesta noite.
que todo resquício de escravidão, seja ela espiritual, seja ela em que magnitude for, que o Senhor coloque por terra nesta noite, para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Esse espírito de religiosidade que vem sobre muitas pessoas, e as pessoas não conseguem chegar aonde Deus quer que elas cheguem, presas, aprisionadas. Desapega de tudo isso, que Deus está te livrando. Deus está tirando este povo. Deus está conduzindo este povo em triunfo a um lugar. Mas existem pessoas que estão tão acostumadas com a escravidão, que elas não querem viver um tempo de liberdade. Eu prefiro morrer lutando, mas não me entrego na guerra. Nós precisamos ter essa dimensão, sabe? Eu vou lutar pela minha família, vou fazer o que eu tiver de fazer. Eu vou lutar pelo meu ministério, eu vou lutar pela minha vida sentimental, pela minha vida espiritual. Eu vou lutar. Deus te dá forças nesta noite para que você faça assim. Porque este povo aqui precisava saber lidar com as perseguições. Pergunta para o vizinho, como que você tem lidado com as perseguições na sua vida? O que a gente tem feito? As lutas vêm, as perseguições surgem, e aí a gente faz como este povo, começa a murmurar, que precisa colocar alguém, culpa em alguém, sabe? É o que está acontecendo aqui. Esse povo se revolta no meio da murmuração, da incredulidade, e começa a indagar e a reclamar contra Moisés, querendo colocar a culpa em alguém, mas não consegue entender que Deus está levando eles para um lugar elevado, para uma terra boa, para um lugar reservado. Deus tem algo grande a fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus, homem na tua casa, homem no teu trabalho. Seja responsável. Eu tenho sempre falado uma frase, porque meninos fazem o que gostam, mas homens fazem o que precisa ser feito. Crianças vão fazer o que gostam, mas homens precisam fazer o que deve ser feito. E eles precisavam ir, sabe? Precisavam se libertar de toda a corrente, de todo resquício de escravidão. Eu preciso te dizer algo. Deus nos chamou para ser livres. Deus nos chamou para ser livres. Assim como o vento vem para um lado e vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus nos chamou para ser livres. Livres nele, para fazer o que Ele quer, para fazer o que Ele determina, para fazer o que a sua palavra nos orienta. E eu encerro esta mensagem aqui, falando do tópico de número 3, porque no verso de número 12 diz assim, eles indagando, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servamos os egípcios, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Olha alguém que tem experiência com Deus, olha alguém que ouviu a voz de Deus e teve sensibilidade de ouvir tudo quanto Deus havia falado a ele. Então Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Eu sei que vocês estão com medo, mas eu digo a vocês, não tenham medo. Não tenham medo. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Está aqui a terceira lição. Deixe os porquês e tome as atitudes. Deixe os porquês. A gente fica, sabe, a gente é uma geração de muito mimimi. Eu nunca vi uma geração como a nossa geração, que tudo indaga.
mas não indaga de forma correta, que não indaga com proposições a serem estabelecidas. Sabe, este povo aqui precisou deixar os porquês e tomar uma atitude. E existem muitas coisas que talvez não estejam acontecendo na tua vida porque falta atitude, falta posicionamento de homem de Deus, de mulher de Deus, e vai ser feito assim, vai ser feito assim. Por que vai ser feito assim? Porque Deus quer assim, porque a sua palavra diz assim, porque Ele estabeleceu um mandamento, Ele estabeleceu uma orientação e vai ser feito do jeito que Ele quer que seja feito. Deixe os porquês, tome as atitudes corretas. Deus estabeleceu a nós, como igreja, para fazermos aquilo que Ele quer que a gente faça. Deus ia conduzir este povo em triunfo. E Deus conduziu este povo em triunfo. Deus falou que este povo entraria na terra de Canaã, e este povo entrou na terra de Canaã. Deus falou que seria glorificado através da vida de Faraó, e Deus foi glorificado através da vida de Faraó. Deus falou que assim seria, assim foi, e o que Ele disse em favor da tua casa, da tua família, assim será também, diz o Senhor aqui nesta noite. Vai ser feito do jeito que Ele estabeleceu. Se posicione diante do Senhor. Tome as atitudes que você precisa tomar. Hoje é noite de viradas de páginas. Hoje é noite em que o Senhor alcança vidas e famílias aqui nesta noite. Hoje é noite que você tem que deixar de lado os porquês e falar: Senhor, eis-me aqui, não sei como vai ser, é um beco sem saída, o mar está à frente, o faraó vem com os seus cavaleiros, e por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Ações, atitudes, ações, atitudes, ações, atitudes, ações, atitudes, ações, atitudes, diz o Senhor. Até quando a gente vai ficar só nos porquês? Enquanto Deus está chamando a gente para tomar uma atitude. E quando Deus nos desafia, mesmo dentro do seu propósito, é porque Ele quer ser glorificado, é porque Ele quer fazer algo extraordinário. Ele abriu um mar para o povo passar. Eu vou repetir: Ele abriu o mar para o seu povo passar. Você está pensando que é só igual aquelas historinhas de criança que a tia conta na salinha? Ou então que você vê naqueles videozinhos de criança contando as mensagenzinhas bíblicas? Não, o mar virou parede assim, ó, para o povo passar. E eu vou te dizer algo aqui que o Senhor manda eu te falar agora. E aonde Deus abre, só você que vai passar. O inimigo não vai entrar. Por mais que o inimigo até queira entrar, mas ele não vai passar para o outro lado, porque o Senhor abriu para o seu povo passar e destruiu aqueles que perseguiam o seu povo. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você, Ele vai cumprir. O que Deus tem para você, o inimigo não vai participar. O que Deus tem para você, aonde Deus tem que te levar, Ele vai te levar. A boa mão do Senhor te conduzirá em triunfo, diz o Senhor aqui nesta noite. E tem alguém que diz: mas o mar lá, hoje ele é baixinho, então o milagre é maior, porque morreu um monte de carro e cavaleiro na água baixa. É porque Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso. Hoje é noite de posicionamento. Hoje o Senhor está colocando fé em corações aqui nesta noite, para você se levantar na força e na ousadia do Senhor, do Espírito de Deus, e seguir adiante. Eu não tenho o que fazer. Tem. Marche. 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 Está vivendo algo impossível? Se prepare, porque o campo da impossibilidade só existe para nós, meros mortais. Mas o campo da impossibilidade, vivendo impossibilidades, Deus faz gerar milagre. Deus gerou um milagre maravilhoso na vida deste povo. Eles passaram em triunfo.
passaram em terra seca, Deus foi glorificado, porque o plano é dele, o projeto é dele, a estratégia é dele, sua vida é dele, sua família é dele, o ministério é dele, esta igreja é dele, a minha vida é dele, a minha casa é dele, as nossas vidas são dele, é ele que cuida, a estratégia é dele. Que a gente aprenda a viver em submissão à vontade de Deus, ao plano de Deus. E eu concluo essa mensagem dizendo que as suas ações de hoje resultará nas suas vitórias no amanhã. As suas ações de hoje resultará nas suas vitórias do amanhã. Não fique esperando as coisas acontecer não, meu irmão. Se posicione. Corra atrás. Corra atrás. Senhor, eu vou na tua direção. Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a direção que eu devo fazer? Porque tudo isso vai resultar em milagres. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus.